A credibilidade está no ar. Apresentação: Yolanda Mendes, muito bom dia. Confira os destaques desta terça-feira, 12 de maio de 2020. Governo anuncia que medidas de isolamento serão intensificadas após a Amazonas ultrapassar 1.000 mortes por Covid e decreta luto por 3 dias. Coronavírus mata 2 vezes mais homens do que mulheres no Amazonas, segundo o relatório da Fundação de Vigilância em Saúde. Governador afirma que envio de menos da metade dos profissionais prometidos pelo Ministério da Saúde impede ampliação da estrutura de atendimento do Amazonas. O Hospital de Combate à Covid instala uma cabine de descontaminação exclusiva para profissionais que estão atuando na unidade. E presidente da CNBB emite nota sobre a discussão da medida provisória da regularização fundiária. Nesta terça-feira, o tempo no Amazonas fica encoberto, nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima para o estado é de 24 e a máxima alcança 32 graus. Em Manaus, o tempo vai ser encoberto, nublado, com pancadas de chuva isoladas. A mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O Jornal Primeira Hora está sendo exibido para a Rádio Ariramba de Barreirinha, a Rádio Castanho e a Rádio Rural de Tefé FM. E farmácias de manipulação vão oferecer testes rápidos para o coronavírus. Tom Claro. Dentro dos próximos dias, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, considera a permissão para farmácias aplicarem testes rápidos de Covid-19 em todo o Brasil. Diante dessa nova possibilidade, as farmácias de manipulação do país se preparam para oferecer mais esse serviço à população. De acordo com o farmacêutico e diretor executivo da Anfarmag, Marco Fiaschetti, essa é uma decisão importante porque reforça o papel das farmácias como estabelecimento de saúde que tem capilaridade e são acessíveis à população de todo o país. Segundo o especialista, os testes rápidos detectam a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 que indicam se a pessoa teve contato com o novo coronavírus. Os testes rápidos detectam, na verdade, a presença de anticorpos contra o Covid. Na verdade, indicam se a pessoa teve contato com o novo coronavírus ou não. Mas é importante entender que cada marca de teste utilizada traz diferentes instruções que devem ser seguidas à risca para aumentar o índice de acerto da testagem. Mas, de forma geral, os testes só são efetivos após cerca de 7 dias do aparecimento dos sintomas. Mas esse prazo, chamado de janela imunológica, pode variar de acordo com o kit adquirido pela farmácia. Marcos Fiaschetti diz ainda que a aplicação do teste não é obrigatória, ficando a critério de cada estabelecimento ofertar ou não esse serviço. Podem ser necessárias algumas adaptações nas farmácias, como reservar sala dedicada à aplicação do teste e adotar destinação de resíduos específica. A decisão da Anvisa de permitir que farmácias apliquem os testes rápidos de Covid-19 é importante porque reforça o papel das farmácias como estabelecimentos de saúde, que têm capilaridade e são acessíveis à população de todo o país. Dentro das próximas semanas, acreditamos que as farmácias interessadas já estarão prontas para a aplicação dos testes, ampliando assim o acesso para a população. Somente no setor de farmácias de manipulação, o potencial é de adoção do teste por cerca de 8.000 estabelecimentos. Ele informa ainda que somente no setor de farmácias de manipulação, o potencial é de adoção do teste por cerca de 8.000 estabelecimentos. Marco Fiaschetti reforça que, de forma geral, os testes só são efetivos após cerca de 7 dias do aparecimento dos sintomas. Mas esse prazo, chamado de janela imunológica, pode variar de acordo com o kit adquirido pela farmácia. Tom Claro, Rádio Rio Mar, jornalismo total. O Amazonas registrou 320 novos casos nesta segunda-feira, totalizando 12.919 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Nesta edição do boletim foram confirmados mais 31 óbitos pela doença, levando para 1.035 o total de mortes, sendo os 31 óbitos nas últimas 24 horas. O boletim aponta que 4.810 pessoas com diagnóstico de Covid estão em isolamento social ou domiciliar.
Outras 6.685 pessoas já passaram pelo período de quarentena de 14 dias. Entre os casos confirmados de Covid, há 389 pacientes internados, sendo 245 em leitos clínicos e 144 em UTI. Ainda outros 834 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. E profissionais esclarecem sobre usos de teste rápido e sobre o prazo de divulgação de resultados positivos de Covid no Careiro Castanho. Derlei Oliveira. A demora entre a coleta de exames para o diagnóstico de Covid-19 e a liberação do resultado dos testes continua gerando grande preocupação e aflição aos pacientes que aguardam resultado, seus familiares e a população em geral. Nos municípios, a demora gera ansiedade e especulações. A coordenadora do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, enfermeira Maria Gerliane, esclarece sobre a liberação dos exames. O município ele tem recebido, assim, em média, por dia, o LACEN tem liberado 10 exames. Né? Sabendo que há essa sobrecarga, o LACEN é o único laboratório credenciado pelo Estado, tá? E que faz a leitura dos 62 municípios. Então se hoje o município de Careiro tem mais de 100 amostras a serem analisadas, imagine quando se joga todo o Estado, né? Esse dado, ele se triplica. Quando um paciente aciona o serviço de saúde, preenche os requisitos para ser considerado como suspeito para Covid, este já passa a seguir todo o protocolo de orientações como se estivesse com o vírus, para evitar a circulação e tratar os sintomas. Muitos pacientes questionam sobre o teste rápido. A enfermeira esclarece em quais casos o teste pode ser feito. O teste rápido, além dele não ser totalmente confiável, ele também tem a questão do tempo. Enquanto o teste, o comum, o teste que vai para o LACEN, ele é detectável entre o 3º até o 7º dia, o período para se fazer. O teste rápido é somente no 8º dia, né? Então acaba que ele não é um teste para ser usado de qualquer forma. E qual é a orientação da Organização Mundial da Saúde? Que o teste rápido ele só deve ser ofertado em pacientes graves e em profissionais de saúde que tiverem nesse período de 8 dias e que tenham de 3 ou mais sintomas, tá, gente? Anderlei Oliveira, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E governador Wilson Lima afirma que envio de menos da metade dos profissionais prometidos pelo Ministério da Saúde impede a ampliação da estrutura de atendimento no Amazonas. Brunelander. O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou nesta segunda-feira que o descumprimento da promessa de envio de 581 profissionais pelo Ministério da Saúde impede o Estado de ampliar a estrutura de atendimento à população. No dia 30 do mês passado, em entrevista coletiva à secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério, Maíra Pinheiro afirmou que os 581 profissionais chegariam a Manaus no dia 3 deste mês. Porém, segundo o governo do estado, menos da metade chegou, 280. Segundo Wilson Lima, esses 280 profissionais estão dando suporte, mas isso ainda não é suficiente. Ele afirma que o estado precisa de mais para conseguir aumentar a estrutura de atendimento, principalmente no interior. Wilson Lima disse que a maior carência do sistema de saúde do Amazonas é de respiradores, médicos e enfermeiros. Desde o começo da pandemia até hoje, o Ministério da Saúde enviou apenas 90 respiradores para o estado, segundo o governador. Wilson Lima disse que não é novidade para nenhuma autoridade e nem para a população a situação deplorável do sistema de saúde no Amazonas, que foi usado em esquema de desvio de dinheiro público nos últimos anos. E todo mundo sabe o quanto é precária a nossa rede de saúde, como nós recebemos a rede de saúde. Nós colocamos para funcionar aqui um hospital que só funcionava com 30% da sua capacidade. Dos 350 leitos, apenas 130 estavam em funcionamento, e nós colocamos esse hospital para funcionar com toda a sua totalidade, que é o Delfim Aziz. Então, só lá nós abrimos mais de 200 leitos.
Também abrimos um outro hospital universitário. Nós já temos algo em torno de 100 leitos e com a capacidade de aumentar até 400, dependendo do retorno que a gente tiver do governo federal para aquisição de respiradores, de profissional. Apesar da constatação de que a falta de pessoal impede a ampliação no atendimento, Wilson Lima fez questão de ressaltar a articulação junto ao Ministério da Saúde e afirmou que, através da SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, está sendo encaminhada a construção de um hospital anexo ao hospital na Newton Lins, voltado ao atendimento de indígenas, porém, nenhum prazo foi citado. Brunelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E Defensoria Pública do Baixo Amazonas pede à Vivo e à Claro que expliquem em 48 horas os motivos dos péssimos serviços na região. Quem traz os detalhes pra gente, direto de Parintins, é o Carlos Alexandre. A Defensoria Pública do Baixo Amazonas oficiou às empresas Vivo e Claro para que expliquem os motivos dos péssimos serviços em telefonia móvel e de internet prestados nos municípios desta região. De acordo com o defensor público Gustavo Cardoso, são inúmeras as reclamações dos clientes dessas operadoras. Eu venho trazer uma palavra para vocês a respeito do problema da telefonia na região do Baixo Amazonas. Nos últimos dias, a gente recebeu inúmeras reclamações legítimas por parte dos cidadãos a respeito, principalmente das empresas Claro e Vivo, no que tange ao serviço de telefonia e também de internet. A gente precisa encarar esse problema como um problema sério, porque quando as pessoas não conseguem usar seu telefone, a internet, elas acabam perdendo oportunidades, inclusive de trabalho. A gente sabe como gira a economia local. Então, isso não é um mero detalhe, isso é coisa muito séria e tem impacto na comunidade. Desta forma, a Defensoria Pública decidiu oficiar essas duas empresas, a Vivo e a Claro, estabelecendo um prazo de 48 horas para que seja dada uma resposta em relação ao tema, explicando-se o porquê dessa indisponibilidade atual, dessa oscilação no sinal tanto de telefonia como de internet, ou ainda para que já seja resolvido nesse prazo. O defensor pretende ainda oficiar a Anatel para que tenha conhecimento da situação e explica que se as operadoras não apresentarem as suas respostas ou resolverem os problemas, outras providências deverão ser tomadas. Se as empresas não fizerem isso, o que é que pode acontecer? Pode acontecer da Defensoria Pública ajuizar uma ação civil pública, buscando que as empresas sejam obrigadas a resolver em determinado prazo, e aí já vai ser uma obrigação judicial, como também vir a ser condenada ao pagamento, isso se aplica tanto a Claro quanto a Vivo, condenada ao pagamento de danos morais coletivos, por tudo que está sendo gerado à comunidade, gente. Então, a Defensoria Pública jamais vai receber uma demanda dessa e deixar de tomar as providências que são necessárias. Essa é sim uma questão muito importante e a gente não vai deixar apenas na mão das empresas que deveriam estar prestando um serviço eficiente aos consumidores. Isso não é favor, isso é obrigação. De Parintins, Carlos Alexandre, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. O Hospital de Combate ao Covid-19 na Newton Lins instalou uma cabine de descontaminação exclusiva para os profissionais que estão atuando na unidade. Gessilene Salles. O Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins instalou uma cabine de descontaminação exclusiva para os profissionais que estão atuando na unidade. Doado pela empresa EcoArt, o equipamento tem o objetivo de reduzir a transmissibilidade do novo coronavírus e resguardar os colaboradores, incluindo os mais de 400 bombeiros militares da área da saúde convocados para reforçar o atendimento no local, como explica a subdiretora da unidade, Tenente Adiagna, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A nossa maior preocupação é justamente não ter baixa do nosso efetivo de saúde. A nossa vontade é que essas pessoas que trabalham, estão de linha de frente, elas possam retornar para seus familiares com segurança.
Nós queremos dar segurança às pessoas que estão visitando o complexo aqui do Hospital Newton Lins. O funcionário entra, faz a higienização com álcool a 70%, álcool em gel, entra na cabine, é acionado o sistema, faz todo o procedimento. Nós temos 2 vestiários logo aqui na entrada, de funcionários. A pessoa que vem com a roupa de casa, ela pode substituir no vestiário por outra roupa que ela pode utilizar no trabalho, vai para o local do setor e lá ela faz a paramentação. A saída é a mesma coisa. A pessoa trabalhou o dia todo, mesmo com o EPI por cima, ela vem, sai, desparamenta no local, vem para o vestiário, toma banho, troca de roupa, bota aquela roupa utilizada no hospital num saco com o seu nome, vem para a cabine, faz a higienização, já tomou banho, então faz só a saída do hospital pela cabine e ela pode seguir normalmente para sua casa com segurança. Segundo ela, o hospital deve receber mais 2 cabines, desta vez destinadas aos familiares que vão à unidade para receber informações sobre os pacientes internados. Ao entrar na cabine, sensores automáticos de presença acionam uma névoa com solução de dióxido de cloro estabilizado a 7%, seguindo recomendação da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária. O processo leva menos de 10 segundos, o que possibilita o atendimento de mais de 300 pessoas por hora. De acordo com a subdiretora, o Hospital de Combate à Covid-19 criou fluxos específicos de paramentação e desparamentação para os colaboradores. As cabines de descontaminação devem somar as medidas sanitárias e de segurança biológica empregadas no local. Com reportagem de Yolanda Mendes, Gessilene Salles, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. E com o slogan Isolamento Social Sim, Violência contra Criança e Adolescente Não, a SEAS deu início à campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A programação envolve a elaboração de boletins informativos, gravação de vídeos com técnicos dos Centros de Referência Especializado e Assistência Social e das Secretarias de Estado. Segundo a gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Letícia Borel, foram pensadas várias soluções para atingir as crianças e adolescentes que estudam nas escolas estaduais e que estão assistindo a aula por meio do Centro de Mídias da SEDUC. Dados do DISC referentes do ano de 2018 e o registro mensal de atendimento do CRES no Amazonas apontam que foram realizadas 1.618 denúncias de violação de direitos da criança do ano de 2019. Desse universo registrado, 504 são violações contra crianças e adolescentes a respeito de violência sexual, sendo o maior índice de abuso sexual seguido de exploração sexual. A violação de direitos se constitui como transgressão dos direitos fundamentais composto pelo direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade garantidos pela Constituição Federal. E governo anuncia que medidas de isolamento serão intensificadas após Amazonas ultrapassar 1.000 mortes por Covid e decreta luto por 3 dias. Vitória Lima. São mais de 1.000 vítimas da Covid-19 que morreram no Amazonas desde o dia 13 de março, quando o estado registrou o primeiro caso da doença. Até esta segunda-feira, foram registrados 1.035 óbitos pela doença, 31 delas aconteceram só nas últimas 24 horas. O índice de letalidade é de 8,1%. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Essa marca foi ultrapassada durante o fim de semana, comprovando que o estado está longe de sair do pico da curva de transmissão do novo coronavírus. Período esse que o governador do Amazonas, Wilson Lima, ainda no início do mês, previa a reabertura da economia com a flexibilização do isolamento social. Estamos apresentando um plano para a retomada gradual das atividades comerciais, baseado no estudo que nós fizemos com especialistas, indicando que nós agora estamos no pico da doença. Mas aí é preciso levar em consideração que esse pico, ele pode se manter de acordo com o comportamento social. Nós estabelecemos um prazo que a partir do dia 14 essas atividades retomem gradualmente, mas que nesse período até lá nós estamos renovando o nosso decreto que suspende serviços que não são essenciais e até lá as pessoas têm que respeitar o isolamento social.
Na fala de Wilson Lima, registrada no início do mês, o decreto com medidas restritivas para o isolamento social foi prorrogado até o dia 13 de maio. Nesta segunda-feira, o governador decretou luto de 3 dias e bandeiras a meio mastro devido às mortes e anunciou que deve intensificar as medidas de isolamento no combate à pandemia. Lamentando essas mortes que foram ocasionadas pelo coronavírus, nós temos aqui algumas medidas de restrição que foram adotadas, mas amanhã estou reunindo com os poderes, com a indústria e para o comércio, para a gente reavaliar e a possibilidade da gente estabelecer medidas mais restritivas, porque quanto maior for o isolamento, mais rápida a possibilidade da gente sair dessa situação e começar a retomar a nossa rotina. O isolamento social é uma das principais medidas de prevenção contra a Covid-19, mas tanto o governo do Amazonas quanto a Prefeitura de Manaus descartaram o bloqueio total. O Ministério Público do Estado chegou a entrar com ação civil pública na Justiça, pedindo lockdown, mas foi indeferido. Uma reunião está marcada para esta terça-feira, com representantes de demais poderes e órgãos de controle, para definir medidas mais rígidas de isolamento social. O governo já analisa a possibilidade de um novo pico de casos. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E coronavírus mata 2 vezes mais homens do que mulheres. Bruno Elander. A população do Amazonas é formada por 50,2% de mulheres e 49,8% de homens, segundo o IBGE. Em se tratando dos impactos da pandemia de coronavírus no estado, morreram 2 vezes mais homens do que mulheres. Isso é o que aponta o último relatório de situação epidemiológica de Covid-19 e da Síndrome Respiratória Aguda Grave da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado no fim de semana. Para cada mulher que perde a vida em decorrência da doença, há pelo menos 2 óbitos de homens. A distribuição por gênero entre as vítimas fatais é de 68% homens e 32% mulheres. O relatório semanal, que é o 7º desde o primeiro registro de Covid-19 no Amazonas, no dia 13 de março, mostra que em todos os quesitos os homens são os que mais se contaminam, apesar de não serem nem 50% da população no estado. Entre os casos confirmados, 70% são de pessoas entre 20 e 59 anos. Os homens correspondem a 52,6%. E entre pacientes que evoluem para estado grave, 64,6% são do sexo masculino. O epidemiologista da Sala de Situação da Saúde da FVS, Wanderson Sampaio, afirma que a maior faixa de contágio está justamente na população economicamente ativa. A primeira coisa que deve se notar é que a distribuição em faixa etária predominante na faixa economicamente produtiva, dos 20 aos 60 anos, distribuída igualitariamente entre gêneros, tanto homens quanto mulheres, contraem a doença de forma igual. Mas quando se trata de formas graves da doença, a gente já começa a perceber uma predominância dos casos em pessoas com idades maiores de 60 anos e com tendência para o sexo masculino, né? Os homens tendem a ter mais formas graves, não que eles tenham mais doença. E quando se trata de óbitos, também essa tendência para o sexo masculino ter mais óbito também é notada. Isso também vale para a idade, para a faixa etária mais avançada de maiores de 60 anos, também considerado um fator de risco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em condições iguais de acesso a serviços, os homens se cuidam menos do que as mulheres. O boletim da FVS informa ainda que o tempo médio entre o início de sintomas e o óbito por Covid-19 tem sido de 10 dias. Do total de mortes, 5% ocorreram nas primeiras 48 horas após a data do início de sintomas. E os sintomas mais comuns apresentados por mais de 90% dos pacientes foram tosse e febre, seguidos de dispneia e desconforto respiratório em 83% dos relatos, dor de garganta em 50%, diarreia mais de 17%, vômito 9,5%, coriza 2% e congestão nasal menos de 0,5%. Bruno Elander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. E
E encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora, que teve a apresentação de Yolanda Mendes, operação de áudio de Marcos Arruda.